Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5. Nós temos estudado o Evangelho de Lucas. E lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós temos a referência que Jesus faz às bem-aventuranças. No entanto, nós estamos olhando para as bem-aventuranças pela ótica ou pelas lentes de Mateus, porque a versão de Mateus ela é mais completa que a de Lucas. Nós já vimos o porquê e nós já estudamos os humildes de espírito, nós já falamos daqueles que choram, e depois dessas duas bem-aventuranças, Jesus faz menção aos mansos. Jesus vai dizer que felizes, bem-aventurados são os mansos, diz aí Mateus 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão ensinada por Jesus, ela é uma consequência das bem-aventuranças anteriores. As bem-aventuranças anteriores, pobreza de espírito e choro, lamento pelo pecado, significa que o pobre de espírito chora pelo seu pecado e o lamento pelo pecado o conduzirá à mansidão. Não espere encontrar uma pessoa mansa se ela não for pobre de espírito e se ela não chorar pelos seus pecados. Você não vai encontrar. Mansidão é uma atitude interna que se manifesta exteriormente quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Como nós vimos semana passada, retrasada, se chorar é a contraparte emocional da pobreza de espírito, mansidão é a contraparte relacional, tanto da pobreza de espírito, quanto do chorar. Ou seja, quando vemos a nós mesmos à luz de quem Deus é, nós entendemos a nossa pobreza de espírito e choramos. No entanto, quando essa autoavaliação se traduz em relacionamentos com outras pessoas, ela vai se materializar em mansidão, em gentileza para com o próximo. E como nós vamos observar, à medida que formos estudando as bem-aventuranças, na medida em que elas vão sendo enunciadas, elas ficam cada vez mais difíceis de serem praticadas. Por exemplo, as duas primeiras bem-aventuranças, elas dizem respeito à nossa relação com Deus. Pobreza de espírito e choro pelos pecados diz respeito a algo entre nós e Deus. A partir de agora, as bem-aventuranças dizem respeito à nossa relação com o próximo. Por isso que vai ficando difícil. Porque existe alguma coisa mais difícil no mundo do que lidar com pessoas? Pensa aí. É enorme a quantidade de gente que prefere trabalhar com máquina a ter que trabalhar com pessoas. Ter que lidar
com o próximo é algo complicadíssimo. A vida, ela é complicada de ser vivida por causa de nós, seres humanos. Nós somos inconstantes, imperfeitos, mentirosos, ciumentos, hipócritas, cheios de manias, com as nossas idiosincrasias. Então, não existe nada mais complicado do que lidar com pessoas. É muito provável que você já tenha usado essa expressão várias vezes na sua vida. É muito provável que outras pessoas tenham usado essa expressão se referindo a você. Lidar com pessoas é algo complicadíssimo. É por isso que, a partir de agora, a partir da terceira bem-aventurança, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. No entanto, nós precisamos aprender o que está sendo ensinado aqui por Jesus. E como nós vamos ver e entender até o término da mensagem e da exposição das bem-aventuranças, só vai praticar isso aqui quem é convertido. Não espere mansidão de quem não é convertido, você não vai achar. Como já introduzi a mensagem dizendo, o manso é aquele que é humilde de espírito e é aquele que lamenta pelos seus pecados. Se não tiver essas duas características, não será manso. Então, nós precisamos, nós cristãos, nós pessoas regeneradas por Cristo, aprender o que está sendo ensinado aqui. Os nossos relacionamentos, eles dependem da prática do que aqui é descrito. As nossas amizades só permanecerão se praticarmos o que Jesus ensina aqui. Manso é o contrário de ego absoluto. Quando existem dois egos absolutos numa relação, a relação acaba. Não continua. Então, as nossas relações, elas só existirão se praticarmos o que Jesus ensina aqui. Muitas famílias se desintegram porque os seus membros não são mansos. Muitas igrejas racham, porque quando surge lá um problema, não tem mansidão entre as pessoas, e as pessoas ficam ali se degladiando, brigando, fazendo grupinhos, e a igreja racha, porque não existem pessoas mansas. E como vamos ver dentro de alguns domingos, pacificadoras. A igreja racha. Então, sem a prática do que Jesus está ensinando aqui, relacionar-se com o outro, com o próximo, é inviável. É inviável. As nossas relações acabam produzindo nos dois ou em uma parte pressão alta, taquicardia, doenças que têm início na alma e acabam no nosso físico, porque alguém na relação está destruindo o outro. Definições de mansidão, segundo as Escrituras. O que é mansidão? Mansidão não é alguém sem coragem. Mansidão não é falta de firmeza de caráter. Se você apanhar e ler a história dos mártires, os mártires eram mansos e nunca foram
fracos no seu caráter. Mansidão não é aquele cara bobão, simplório, que todas as pessoas escarnecem dele, tiram proveito dele. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, a pessoa mansa é extremamente forte. E ela sabe controlar a sua força, lidar com a sua força. Quando nós reagimos às ofensas que nos sobrevêm com mansidão, nós não estamos sendo fracos. Na verdade, nós estamos agindo como Jesus agiu. Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. No entanto, esse que diz acerca de si mesmo que é manso e humilde de coração, foi esse que entra ali no templo e quando vê aquela máfia que existe no templo, quando encontra ali pessoas sendo exploradas por aquela máfia que existia no templo, que envolvia ali vendedores, cambistas, o que Jesus faz? Jesus pega no chicote, Jesus revira as mesas, moedas voam para todo lado e Jesus está ali firme. Numa outra ocasião, Jesus profere acusações graves, Jesus fala palavras extremamente inflamatórias contra um grupo de religiosos, quando ele diz assim: vocês são filhos do inferno. Você consegue imaginar uma pessoa mansa virar para outra e dizer: você é um filho do diabo, você é uma serpente, você é um hipócrita? É o que Jesus diz para os fariseus. Nem mesmo os discípulos que estavam ali próximos a Jesus ficaram livres das duras palavras de Jesus, quando essas palavras duras se fizeram necessárias. Jesus vira para o líder dos discípulos e diz assim: você é diabo. Para trás de mim, Satanás. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Então, o Cristo, o modelo perfeito de mansidão, ele fica bravo no templo, ele profere maldições contra os líderes religiosos, ele responde severamente aos seus amigos mais achegados, ele confronta severamente a falsidade e o erro com ações e palavras muito fortes. Jesus nos ensina que mansidão não significa, portanto, evitar o conflito. Não significa evitar o conflito ou se recusar a chamar a espada de espada porque existirão consequências indesejáveis. Não é isso. É possível e é necessário e é correto ser manso enquanto a gente corrige, enquanto a gente repreende, enquanto a gente admoesta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar a ideia de mansidão. Mansidão não é o bobão. Mansidão é o firme, que age com firmeza, mesmo que a sua ação seja controlada. Aliás, a sua ação será uma ação equilibrada, controlada, mas ele não vai ver as coisas erradas e fingir que não está vendo. Mansidão também significa ter disposição para sofrer o dano ao invés de causar o dano. O manso prefere sofrer a fazer o outro sofrer. O manso é aquele que paga uma conta que não é dele. Quando nós abordarmos a bem-aventurança dos misericordiosos e dos pacificadores, nós vamos falar mais sobre isso. Outra característica da mansidão:
capacidade de demonstrar compaixão para com aquele que nos machuca. O manso, ele jamais reage com vingança para aquele que lhe faz mal. Miriam e Arão foram lá e criticaram dura e publicamente a Moisés. Juízo de Deus veio sobre Miriam e Arão. Moisés, que sofreu com a crítica deles, fez o quê? Quando eles estavam debaixo de juízo, com lepra, Moisés cai de joelhos e intercede a Deus pelos seus irmãos. Moisés é chamado de manso pelas Escrituras. Ele não reage com vingança. Ele reage com amor, com compaixão. Você quer ver um teste infalível para ver se você é uma pessoa mansa? Quando alguém faz uma crítica de você, como que você reage? Esse é um bom teste. Quando alguém critica você, qual é a sua reação? Você imediatamente diminui o seu crítico usando de ad hominem. Sabe o que é ad hominem? É quando os argumentos saem do mundo das ideias e você passa a atacar o caráter da pessoa. É aquele argumento tradicional. Eu posso até fazer isso, mas quem é você para falar alguma coisa de mim? É quando está lá no debate das ideias e aí alguém começa a perder e ao invés de continuar no debate de ideias, ataca o caráter do outro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Jesus nos diz que a pessoa mansa, ela é, antes de qualquer coisa, pobre de espírito. Então vamos lá, se ela é pobre de espírito, recapitulando aquilo que nós vimos sobre pobreza de espírito, o pobre de espírito, ele reconhece que ele é um falido espiritual, que ele nada possui, que ele nada tem. Ele reconhece que ele é tão mal, ou talvez até pior, quanto os outros dizem que ele é. Então, para ser manso, tem que ser pobre de espírito. O pobre de espírito, ele reconhece que as críticas que são feitas a respeito dele podem ser verdade. Ou seja, ele está pronto a considerar toda a verdade que está por trás da crítica. Quando alguém faz alguma crítica a você, você é capaz de, equilibradamente, sensatamente, sem ficar com aquela raiva e com vontade de revidar, e com vontade de já dar o troco, você consegue parar, pensar no que foi dito a seu respeito, analisar sua vida e dizer assim: pode ser verdade que aquilo que a pessoa disse a meu respeito, que o meu ofensor, aquilo que o meu ofensor disse a meu respeito, seja verdade. O pobre de espírito é alguém que se vê como falido diante de Deus. Isso significa que qualquer acusação que for dirigida a ele parecerá, pelo menos no início, razoável. Quando alguém lhe diz que você é um orgulhoso, um tolo, um ignorante, um mentiroso,
Isso lhe é perfeitamente sensato, porque você é pecador. Por exemplo, se alguém me acusar de ser Davi Marcos, você é Davi Marcos. Eu vou me justificar? Eu vou negar? Claro que não, por quê? Porque eu sou Davi Marcos, para o bem e para o mal, principalmente para o mal. Ou seja, se eu sou o que aquele camarada disse que eu sou, eu não defendo a mim mesmo, eu apenas reconheço a verdade. E aquele que reconhece que é pobre de espírito, quem é o pobre de espírito? É aquele que reconhece, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou cheio de iniquidade. Quem é pobre de espírito, para analisar aquilo que os outros estão dizendo negativamente a seu respeito. E quando ele analisa aquilo que foi dito, se não procede aquilo que foi dito, ele não busca revanche, ele não busca vingança, ele não vai revidar, porque ele entende que, mesmo que aquilo não seja verdade, poderia ser. Por que poderia ser? Porque a nossa natureza pecaminosa poderia ter feito conosco aquilo do qual nós estamos sendo acusados. Diante da crítica que procede, diante da que não procede, ele age assim. E diante daquela que procede, ele age com humildade. Ele faz uma das coisas mais difíceis a um ser humano: reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. Você entende como que uma coisa está ligada à outra? Só é manso quem é pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? É aquele que sabe da sua natureza pecaminosa e ímpia. E aí, quando alguém faz uma crítica, se não é verdade, ele diz: mas talvez pudesse ser, porque eu sou ímpio. E se for verdade, ele reconhece humildemente o seu erro. Sabe o que isso significa, gente? Sabe o que isso significa? Que mansidão nos leva a resistir à gigantesca tentação que todos nós temos de nos afirmar a nós mesmos. Todos nós, pode reparar, todos nós queremos nos autoafirmar. Nós estamos o tempo todo nos valorizando diante das outras pessoas. Busca de autoafirmação. Uns fazem isso de forma descarada. E faz de forma tão descarada já há tanto tempo que nem percebe mais. Você conversa com a pessoa e a pessoa elogia a si mesma. Quando eu converso com alguém e a pessoa fica: meu Deus, nem disfarça. Eu sou bom. Fala da sua capacidade, fala das suas realizações, fala dos seus feitos. Tudo dele é o melhor. Só ele que sabe das coisas. Os filhos dela, são os mais lindos do mundo, os mais inteligentes, os mais educados. Essas pessoas não têm a menor cerimônia de verbalizar essas coisas. Elas falam mesmo. Nunca leram Provérbios 27, 2. Sabe o que diz lá? É tolo, imbecil, idiota o homem que elogia a si mesmo. Deixe, diz Salomão, que outros te louvem, e não a sua própria boca. Mas tem gente que, nessa tentativa de se autoafirmar, ela
de forma descarada, fala de si mesma. Outros têm até uma peneira, têm até, assim, um freio. E, ao invés de se autoafirmar veladamente, elas fazem de forma indireta. Como? A gente muitas vezes busca a autoafirmação não elogiando a nós mesmos, mas diminuindo o outro. Diminuir o outro é uma tentativa de se autoafirmar. Quando achamos que alguém pensa menos de nós, pensará menos de nós, está prestes a pensar menos de nós, nós reagimos dando muito valor a nós mesmos. Gente, não é assim que acontece? A gente poderia citar aqui vários outros exemplos. Por que a gente compra uma roupa cara? Será que é mesmo só pela qualidade da roupa? Por que a gente compra uma roupa de etiqueta? É só pela qualidade da roupa? Ou será que não existe aí uns 99% de autoafirmação? A gente acha que a roupa vai nos trazer valor. Não é assim? E a gente poderia aqui citar vários outros exemplos da vida. Por que um monte de gente faz academia? Será que é somente pela saúde? Isso é muito importante. Pela saúde isso é valiosíssimo. Mas será que é só pela saúde? Por que a gente quer ter um corpo do padrão da sociedade, que a sociedade acha lindo? Nós queremos nos autoafirmar o tempo todo. E, gente, essa busca de autoafirmação o tempo todo é um fardo pesadíssimo de ser carregado. É um fardo carregar esse peso da autoafirmação. E nessa busca de engrandecimento, de autoafirmação, nós cometemos os mais diversos pecados, desde a vanglória até a diminuição do outro, ao passar por cima do outro, ao fazer um monte de coisa que a gente não deveria fazer. Só que a mansidão, ela nos liberta deste fardo. Por quê? Porque o manso, ele é humilde de espírito, ele não precisa ficar se valorizando diante dos outros, porque ele sabe que é pecador, que é pobre de espírito. O manso, ele não fica diminuindo o outro, porque ele sabe que ele é tão pecador quanto o outro, ou ele poderia ser muito pior do que o outro, se não fosse a graça de Deus, não é mérito dele. A mansidão, ela nos permite dizer assim: não há nada em mim a defender, porque o que eu sou é um verme. A nossa pobreza de espírito chorosa, ela nos leva à condição de reconhecer e de viver de tal maneira que nós não vamos ficar nos defendendo. Nós somos pecadores, essa é a realidade ao nosso respeito. Você posta uma coisa lá na página do Face, vem alguém e te critica.
é contra aquilo que você falou. Né? Que raiva, não vou deletar essa pessoa, não vou deixar a opinião dela ficar aqui. Aí se você fala uma coisa, ela retruca. Começou a Terceira Guerra Mundial. O que a gente fica perdendo, né? Tanto tempo com essas bobagens. Nos falta mansidão. Nos falta o entendimento, o reconhecimento de que aquilo que o outro está falando pode ser verdade. E se não é verdade, é porque Deus, de forma graciosa, não permitiu que fosse, não é mérito nosso. Então a mansidão, ela nos liberta desse fardo pesado que é a autoafirmação. Porque, além de reconhecermos a nossa condição miserável, preste atenção nisso, a mansidão, ela é resultado da humildade de espírito, que nos leva a reconhecer que nós somos pecadores e maus. Mas, por outro lado, a mansidão, ela nos lembra que existe alguém, e não é qualquer um, que é o nosso grande defensor. E que qualquer defesa que pode ser feita da nossa parte, Ele há de fazer. Aliás, Ele já fez. Porque o manso é aquele que está seguro, agarrado na verdade do Evangelho. Embora Deus saiba que eu sou um pecador falido e vil, Ele me aceitou. Ele me justificou. Então, eu estou liberto do desejo de defender a mim mesmo. Eu estou livre da necessidade de menosprezar o outro, de fazer fofoca do meu semelhante. Eu posso viver sem dar desculpas mentirosas. Eu não preciso ficar tentando mostrar de mim mesmo mais do que eu sou. Eu compreendo que algumas coisas me fazem sentir mais seguro em minha carne, mas eu não preciso desse tipo de segurança, porque a minha segurança está no Evangelho. Porque o que traz significado, valor à minha vida, não é a roupa que eu visto, não é o meio de transporte que eu uso, não é o lugar onde eu moro, não é o lugar onde eu passo férias, não é o valor da minha conta bancária. O que traz valor à minha vida é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que em mim habita. É isso que traz valor à minha vida. Então eu não preciso ficar buscando autoafirmação nessas coisas. Porque o real, o verdadeiro valor da minha vida, ele vem através da mensagem do Evangelho. A mansidão nos ensina isso. Outra coisa, a mansidão nos leva a ter ausência de pretensão. O nosso orgulho presume que nós temos o direito de retaliar, de defender, de reivindicar os nossos próprios direitos. A mansidão não. A mansidão, ela escolhe refrear os impulsos. E ela nos permite, como disse há pouco, até mesmo ser difamados. Até mesmo ser difamados. Eu acho que todos vocês, ou a maior parte de vocês, já ouviu aquela história, não sei se é verídica, mas é uma história muito interessante. Tempos atrás, aí ela foi corrente, não sei, de WhatsApp, de Facebook.
um mestre lá oriental estava lá com seus discípulos, e aí chegou alguém e começou a falar um monte de coisa para aquele mestre, e começou a xingar, a esbravejar, e aí os discípulos falaram assim: mestre, você não vai fazer nada, não? E aí ele disse assim: os ataques que nos são feitos são como um presente. Você recebe se quiser. Se não quiser, deixa o outro falar. Você sabia que essa é uma história bíblica? Daqui a pouco a gente vai ver essa história. O outro está lá esbravejando, xingando, chamando você de tudo quanto é nome. O manso diz assim, ó: pode falar, filho. Pode gritar o que você quiser. A mansidão, ela nos liberta da ausência, nos leva a ter ausência de pretensão. Porque o que nos faz revidar, o que nos faz ir à forra, retaliar, é o nosso orgulho. A mansidão é diferente. E aí, porque eu não preciso defender a mim mesmo, eu não vou buscar a vingança, eu não vou me comportar de forma maldosa. Ao invés disso, eu vou praticar longanimidade. Ao invés disso, eu vou praticar paciência. Ao invés disso, eu vou abandonar minha hipócrita espiritualidade de fingir ser algo que eu não sou. Pensa lá em Jesus. Jesus, no processo de crucificação, de julgamento e crucificação. Embora ninguém pudesse fazer qualquer afirmação legítima de pecado, embora ninguém pudesse difamar o seu caráter, ele não defende a si mesmo das falsas acusações. Ele foi acusado, julgado e executado injustamente, mas ele não vindicou a si mesmo, ele não defendeu a sua honra, ele recusou a usar o seu poder para vantagem pessoal. Mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a agonia, Jesus confia apenas no seu Pai. Para quê? Para vindicar os seus direitos. Eu não sei se você está conseguindo alcançar, ou se eu estou conseguindo me fazer entender que a mansidão é algo abençoador para as nossas vidas. O que Jesus está dizendo aqui é algo extraordinário. A mansidão é fruto de um coração que reconhece a sua indignidade, a sua insuficiência. Consequentemente, nós reconhecemos que não somos melhores do que ninguém. E assim, ao reconhecer que não somos melhores do que ninguém, a gente para de ficar furando o olho do outro. A gente não precisa mais nos afirmar diante da desgraça e do pecado alheio. A gente retira o peso de uma vida que busca incansavelmente se afirmar. Meu Deus, como que deve ser insuportável o peso das pessoas que dia após dia, semana após semana, ano após ano, buscam autoafirmação através de todas essas coisas. Que fardo! Que vida miserável! Que coisa completamente diferente daquele que diz assim: o meu valor, o valor que
que eu tenho vem tão somente da graça de Deus, do Evangelho. E é por isso que eu posso ter e eu posso não ter. E é por isso que eu posso passar necessidade, ou eu posso ter fartura. É por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o que traz valor à minha vida é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. E o manso, ele entende isso. A mansidão é algo libertador. Mansidão é algo que traz liberdade às nossas vidas. Será que você percebe que Jesus estava dizendo a verdade quando ele afirma que os mansos são felizes? Felizes de Jesus são os mansos. Porque viver sem o peso da autoafirmação é uma grande felicidade. Viver com o entendimento de que nós nada podemos fazer, mas que tudo já foi feito por nós, é uma bem-aventurança. E é esse entendimento que nos leva a viver de forma mansa para com o nosso próximo. Feliz é o manso. Felizes são os mansos. O manso não tem dificuldade de dormir por causa das brigas que aconteceram durante o dia, das ofensas que foram feitas a ele durante o dia. O manso não fica preocupado com o que vão escrever na página do Face contra ele. O manso vive em paz. Isso é alegria, isso é felicidade, isso é bem-aventurança. Então, gente, a mansidão, ela é o teste que mostra se você entendeu o Evangelho. Vou repetir, a mansidão é um dos testes para você entender se você é crente, se você entendeu o Evangelho. Você pode até pensar que resolveu a sua falência espiritual diante de Deus e lamentar o seu pecado. No entanto, se isso não se materializou em mansidão, desconfie da fé que você afirma possuir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todos os pobres de espírito são mansos. E todos os mansos irão proceder com misericórdia, com graça, com compaixão, com amor para com seus irmãos. O que diz a Bíblia? Se alguém, 1 João 4, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, mentiroso. Porque quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que nunca viu. Você é pobre de espírito? Você tem chorado? Você entendeu o que significa a graça de Deus? Então você sabe que a graça, ela não somente muda a maneira como você pensa sobre si mesmo, ou como você pensa sobre Deus. A graça de Deus, ela muda a maneira como você se relaciona com as outras pessoas. As nossas relações comunitárias, elas dizem muito da nossa fé. Se não há compaixão, misericórdia, graça para com o outro, não é um bom sinal. Se existe vaidade, orgulho na nossa relação com o outro, não é um bom sinal. A certeza de que Cristo morreu por pecadores nos dá condições de ter compaixão dos pecadores, ao invés de nos compararmos
com os pecadores. Você fala assim, fulano é obtuso, é hipócrita, é orgulhoso. É verdade. Cristo morreu por ele. Morreu por você também. A certeza de que Cristo morreu por pecadores nos dá condições de ter compaixão dos pecadores, ao invés de desprezá-los, ao invés de condená-los, ao invés de destruirmos o seu nome, a sua reputação, com a nossa língua, com as nossas fofocas. Um escritor puritano uma vez disse que um espírito manso, assim como o carvão úmido, não pegará fogo facilmente. O que nos torna carvão úmido é um profundo conhecimento do que significa o Evangelho. Vamos lá, vamos caminhar. Nas Escrituras, nós encontramos vários exemplos de pessoas mansas. Por exemplo, Abraão, em sua atitude junto a Ló. Lembra lá? Ele permite que Ló, que o seu sobrinho, escolhesse o melhor que lhe agradasse. Ele não reclama, ele não fica murmurando da escolha de Ló. Mansidão. Moisés, como mencionei há pouco, é descrito como a pessoa mais mansa que já existiu. Números 12 diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por quê? Ele não impunha sua vontade sobre os outros. Ele estava lá na corte de Faraó, ele tinha do melhor, mas ele deixa tudo para servir o povo de Deus e o próprio Deus. Mencionei há pouco o caso dele com Miriam e Arão. Por ser um homem manso, Moisés abre mão completamente dos seus direitos, completamente livre de desejo de vingança. Mansidão. Estevão, ali no momento da sua morte, ele vira para os céus e diz: Pai, perdoa esse pessoal que está jogando pedra na minha cabeça, tomando pedrada, morre apedrejado e orando pelos seus executores. Mansidão. Paulo suporta atrocidades, mentiras, calúnias terríveis das igrejas contra ele. Disseram que Paulo estava se aproximando da igreja para obter favores sexuais de mulheres. Disseram que Paulo estava querendo dinheiro das pessoas. Disseram um monte de coisas de Paulo. Paulo continua orando, amando, abençoando, se preocupando com essas pessoas. Existe uma história, aquela que disse há pouco, que parece muito com aquela que mencionei, daquele líder oriental. Queria que você abrisse lá, 2 Samuel, capítulo 16. É um exemplo bíblico de mansidão. A partir do verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando.
atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia. Gente, nós estamos estudando 1 Samuel. Um dia a gente vai chegar aqui. Sabe quem que é Abisai? É o cara mais sinistro que existe. Ele era o comandante. Não era o comandante, era Joabe. Era um dos valentes de Davi. Ele era muito ruim. A gente vai ver isso. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Por que o senhor vai deixar ele ficar falando essas coisas do senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça dele. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Olha isso, gente. E Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Davi estava fugindo de Salomão, de Absalão, que tinha usurpado o seu reino, filho querendo matar o pai, filho querendo pegar o trono do pai, um filho cheio de angústia, ele está ali cheio de angústias pela atitude do filho para com ele. E naquele contexto ali, ele se depara com esse homem chamado Simei, que o aborda de forma hostil, perversa. Não tem lá, quando você tem aquele dia complicadíssimo, dá tudo errado, você está extremamente irritado por tudo que está acontecendo. É o contexto de Davi. E ainda aparece um infeliz para dizer um monte para você. É o que está acontecendo aqui. Pensa no seu pior dia. Você descobriu que tem 3 multas pesadas de trânsito que você não sabia. Você descobre que tem que pagar mais não sei o quê. O funcionário vai embora, o outro adoeceu. Pensa naquela tragédia daquele dia. Que se, né, você está de TPM. Tudo está ruim. Aí aparece um infeliz. E começa a falar um monte para você. É isso aqui. Simei, ele era um homem da casa de Saul, que estava cheio de inveja contra Davi. E diz o texto que Simei agrediu Davi com palavras e com atitudes, porque ele vai jogando pedra. Palavras e atitudes violentas. A ira era tão grande, a ira de Simei era tão grande, que Simei sequer levou em consideração a força militar que estava com Davi. Davi estava cercado de 600 homens. E não são homens quaisquer não. São os chamados valentes de Davi.
É gente que faz parte dos Vingadores. Na elite, é gente poderosa, forte. E a ira levou Simei a tomar atitudes insensatas. E ele amaldiçoa Davi com palavras fortíssimas. Chama ele de insignificante, de usurpador, de homem vil, injúrias as mais pesadas. E detalhe, Davi é o rei. Davi é o rei. Enfrentando uma situação complicadíssima contra o seu filho, na administração do seu reino. E o pior de tudo, as acusações de Simei não têm fundamento. Não tem fundamento. Se fosse você fazia o quê? Eu? Destrói ele. Não é? Ficar ouvindo um monte de baboseira. Um monte de coisa sem fundamento. Meus irmãos, o que Davi faz? Primeiro, ele não reage com vingança. Está vendo aí? O manso não reage com vingança. Ele não usa o seu exército para se vingar. Qual de nós agiria assim? Muitos certamente dariam ordem para que os seus soldados trucidassem aquele homem. Mas Davi, ele não só não revidou o ultraje sofrido, como ele não permitiu que os seus soldados fizessem. Isso é exemplo de mansidão. Os mansos não atacam, os mansos não contra-atacam. Os mansos não aplaudem quem faz isso. Segundo, Davi admite que aquela atitude de Simei era resultado da providência divina. Ao verso 10, deixe que amaldiçoe, porque o Senhor ordenou. Davi se submete aos desígnios de Deus, e na sua mansidão ele clama pela misericórdia divina, ele diz, o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. Ou seja, o que a gente falou há pouco, ele coloca a sua questão diante de Deus, ele deixa que Deus seja o seu defensor. A gente faz isso. Existem situações em que a gente vira para alguém dentro de casa e fala assim, filho, filha, marido, mulher, não vamos levar essa situação com a outra família, com outro irmão, não vamos levar isso adiante. Coloca nas mãos de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente para de tentar fazer com a nossa própria força, quando a gente para de tentar dar os nossos jeitos, quando a gente vira para Deus e diz assim, estou entregando o meu filho ao Senhor, estou entregando essa situação ao Senhor. Se você entregar de verdade, Deus age. E como age? É quando a gente diz assim para Deus, eu não tenho capacidade, não tenho forças. O que dava para eu fazer e que é aquilo que eu sei que o Senhor me pede para fazer, eu já fiz. Daqui para frente é com o Senhor. Experimente fazer isso. E se você que está me ouvindo é a outra parte, se você é aquele
que o seu pai, o seu cônjuge ou alguém falou assim acerca de você com Deus, estou lhe entregando. Prepara o lombo, filho. Prepara o lombo, porque Deus vai vir atrás de você. Para o bem ou para o mal? Davi diz assim: deixa, entregue para Deus. Terceiro, Davi exibe uma atitude humilde para Simei, determinada por uma estimativa correta acerca de si mesmo, pobre de espírito. Aqui, ó, exatamente o que a gente falou há pouco. Ele permite, sem retaliação, que outro apontasse os seus erros ou os seus supostos erros. Reconhecer diante de Deus e de nós mesmos que erramos é uma coisa. Agora, permitir que outros denunciem esses mesmos erros que nós confessamos diante de Deus é completamente diferente. Porque nós não estamos preparados para permitir que outras pessoas falem de nós aquilo que nós sabemos ser verdade e que nós dissemos até mesmo para Deus. Aquilo que eu estou falando de você foi exatamente aquilo que você falou para Deus acerca de si mesmo, mas você não tolera o outro, você não engole o outro. Por quê? Orgulho. Os mansos, eles não se ressentem diante das suas ofensas. Eles não exibem um espírito vingativo. Eles não fazem retaliações. Os mansos têm a atitude que Davi teve para com Simei. Irmãos, dá para perceber que essas coisas não são naturais. O normal é dar o troco. O normal é não levar desaforo para casa. O normal é agir como no mundo animal. No mundo animal, hiena não perdoa leão. Se tiver a oportunidade de destruir o leão, em bando, a gente destrói. Essa é a atitude normal do ser humano. Manso, com todas essas características que descrevemos, não é normal. Foi por isso que Jesus disse, e nós lemos, fez parte da nossa liturgia, não de forma aleatória. Jesus disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? Jesus disse: porque se não nascer, não pode ver. Vai ouvir essas coisas que está sendo dito aqui, vai falar, isso é loucura. É verdade. Para quem não nasceu de novo, tudo que foi dito aqui nos últimos 50 minutos é loucura. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: ó Nicodemos, enquanto não nascer de novo, não vai enxergar. Não vai. Se não nascer de novo, não compreende essas coisas. Charles Darwin, ele diz assim: no mundo só vão prevalecer os fortes. No mundo só vão prevalecer os capazes, os poderosos, os valentões, os arrogantes, os poderosos.
Só esses que vão vencer na luta pela sobrevivência. Jesus Cristo diz que quem vai herdar a terra são os mansos. Entende como que é completamente diferente? Os mansos vão herdar a terra. Seguindo a ideologia de Darwin, a sociedade, ela raciocina em termos de poderio, de habilidade, de agressividade. Nós achamos que as pessoas mansas não conseguirão nada nesse mundo. Nós acreditamos que se agirmos assim, seremos ignorados, desprezados, desprestigiados, esquecidos, mas indo contra todo esse pensamento, Jesus diz: felizes os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Darwin não entendeu nada do que disse Jesus. Eu queria encerrar lendo, a hora já está um pouco avançada, mas eu queria encerrar lendo com vocês o Salmo 37. Abra aí, por gentileza. Só os 11 primeiros versos. Olha, quem escreve esse salmo é o Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Você está com problema contra alguém, com raiva contra alguém, situação complicada, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Que coisa extraordinária. Irmãos, no mundo de selvageria e de concorrência desleal, os mansos confiam e descansam no Senhor. No mundo de selvageria e de concorrência desleal, os mansos, eles não lutam com unhas e dentes pelos seus direitos.
eles entregam o seu caminho ao Senhor. Num mundo de selvageria e de concorrência desleal, os mansos sabem que o Senhor, fará sobressair a sua justiça como o sol e o seu direito como a luz do meio-dia. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Deus nos abençoe.